O Sensações está começando agora. É cada vez mais comum a gente ouvir que fulano é bipolar, Beltrano é bipolar. Por quê? Porque ele vive oscilando entre o bom e o mau humor. Mas será que é isso que caracteriza a bipolaridade? Nós vamos conversar sobre esse assunto com a psiquiatra Kátia Meckler. E vamos saber as principais características desse transtorno também. E vamos conversar com a Roseli Rossi sobre a importância da alimentação nos sintomas da bipolaridade, do transtorno bipolar, né? Vamos saber até onde que comer isto ou não comer isto pode ajudar a melhorar. Vamos conversar, vamos esperar ele chegar para saber se vamos conversar mesmo, com o Rodrigo Nogueira, conhecido mesmo como Minotauro. Minotauro é lutador, campeão de artes marciais mistas, ou então MMA. O Minotauro é famoso por conseguir reverter a favor dele muitas lutas que pareciam perdidas. É também o único peso pesado a ter conquistado 2 dos maiores títulos da categoria. Tomara que ele conquiste o título de chegar até aqui, né? Vamos torcer empenhadamente por isso. Apaixonado pelo MMA, o jornalista Felipe Auí já chegou, está lançando o livro Filho Teu, Não Foge à Luta, como os lutadores brasileiros transformaram o MMA num fenômeno mundial. O livro tem mais de 50 entrevistas feitas no Brasil e nos Estados Unidos, inclusive com o Minotauro, de modo que se ele não vier, você pode falar sobre ele. É uma grande responsabilidade. Cinema é nosso assunto com o ator queridíssimo Caio Vlad. O Caio pode ser visto nos cinemas como Leonardo Vilas-Boas, no filme Xingu. O filme conta a história dos irmãos Vilas-Boas, que eram grandes defensores dos direitos dos índios, e criaram inclusive o Parque Nacional do Xingu. A gente vai falar do filme com ele. E no nosso momento música, fica sobre a responsabilidade do cantor e compositor Vanderly. Vanderly está lançando o 7º disco, Samba Rouco, ou um samba com gingado mineiro. A gente vai conferir já já. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail ou pelo Twitter. Eu vou começar perguntando à doutora Kátia Meckler, para ela definir para a gente, né, perguntando como é que a gente explica a bipolaridade. O conceito antigo era psicose maníaco-depressiva, que agora mudou o nome, mais recentemente para transtorno afetivo bipolar. E é justamente como o nome fala, dos dois polos, né? No caso, polo depressivo e maníaco. Há uma alternância do estado depressivo e maníaco nesse transtorno, que é uma perturbação afetiva. Agora, maníaco, aí as pessoas entendem mania como mania de limpeza, essas manias de fazer coisas repetidamente. Não é isso que está se falando. Mania aí é um humor eufórico, exaltado, a pessoa fica com um aumento de energia. É nesse sentido. Fica com aumento de energia e depois fica depressiva. Depois oscila fica entre essas duas condições, né? Às vezes, por exemplo, em 30% dos casos, a pessoa só apresenta a fase maníaca, que é essa fase que a pessoa fica muito desinibida, muito expansiva, com um comportamento sexual também mais desinibido, dá um aumento da libido. Mais impulsiva também, então muitas vezes a pessoa pode fazer gastos excessivos nessa fase e N outras coisas na linha da impulsividade. E pode ficar mais irritadiça? Também. Às vezes o humor, é importante da pergunta, ele não é tão eufórico assim, tão alegre, ele fica mais irritável. É uma pessoa então que em Minas tem uma expressão muito engraçada que era o sistemático. Todo mundo que ninguém entendia direito, não sei se ainda é assim. O do doido é chamado de sistemático. Mas todo mundo assim, fulano é tão sistemático, ou seja, ele tem exatamente esse comportamento, oscila entre, né, deprimido, eufórico, ou cheio de mania, né? Só faz assim, tudo cheio de rituais. Mas nesse caso... Sim, mas lá usava-se essa expressão, sistemático. Sistemático. Eu não sei se também entrou para o livro do Vilas, lá das palavras mortas, o sistemático, assim, ainda hoje se usa. Mas era nesse sentido. E a pessoa passa a comer mais, a comer menos? No caso, num estado maníaco, como eu estava falando, a pessoa está cheia de energia, ela fica muitas vezes com ideias de grandeza, se acha assim... O último biscoito recheado do pacote. Assim, tem gente que fica sentindo que tem poderes especiais, poderes telepáticos. É nessa linha, são ideias de grandeza mesmo, com muita energia, a pessoa fica muito acelerada. Diagnóstico?
Não é difícil o diagnóstico, porque é um transtorno assim que ele é bem delimitado pelo excesso. A pessoa fica muito inadequada, fica sem crítica nenhuma. Na mania, que a gente chama mania franca mesmo, a pessoa não tem crítica. Um momento sincerão, né? A pessoa não tem nenhuma crítica. É como se a pessoa tem até um psiquiatra que diz que é como se a pessoa estivesse assim no carnaval sem estar, sabe? Ela se sente em pleno carnaval, sai brincando, sai fazendo, mas não está, né? E fica muito inadequada. E deve ser um transtorno na vida da pessoa também. Não, né? é terrível, é terrível. Só que a pessoa não tem crítica, ela acha que está tudo bem com ela, Mas porque depois ela ela está se não cai sentindo na ótima. real? Depois ela até cai na real, mas com muito prejuízo, né? Porque aí já... Daí a importância da família, dos amigos, porque as pessoas têm que ter consciência de que tem uma coisa normal, que isso não é só uma pessoa estranha, esquisita, que está... É realmente um transtorno específico. E adianta a gente explicar depois para a pessoa, olha, você não está bem, ela aceita esse diagnóstico? Na fase da mania, não. Ela fica extremamente irritada. Como se você quisesse impedi-la de fazer seus grandes feitos, né? As ideias todas de grandeza, de poder, ficam bloqueadas nesse momento. E quando é que ela aceita um tratamento, essa pessoa? Muitas vezes, infelizmente, forçosamente, porque a pessoa fica tão alterada que ela tem que ser levada por um familiar, ou, enfim, por pessoas para o tratamento, porque o tratamento acaba tendo que ser involuntário, pela falta de crítica. Ela vai aceitando quando ela realmente vai voltando aos níveis mais normais do humor e aí vai caindo a ficha, ela vai vendo o tamanho do prejuízo desse estado e ela vai se convencendo a tratar, né, a se tratar. E é um tratamento, assim, com remédios, como é que eu vou dizer, de uso contínuo? Tarja preta, por exemplo, e uso contínuo? Uso contínuo. Tarja preta é um problema, né? Porque ninguém quer tomar tarja preta, né? Porque isso carrega, às vezes, muito estigma. Mas é uso contínuo, são estabilizadores do humor, o mais famoso deles é o lítio, a maioria das pessoas já deve ter ouvido falar, porque o remédio basicamente vai prevenir tanto a fase de depressão como a fase da mania. E em geral, são anticonvulsivantes, essas medicações. Mas é importantíssimo o uso da medicação. Quando a pessoa está psicótica, a gente usa antipsicótico. E o antidepressivo é um problema, porque as pessoas também podem ter depressão, né? Tem esses dois lados, depressão e mania. Só que a depressão na bipolaridade, primeiro, tem uma característica diferente, porque às vezes a pessoa vai ter muitos episódios depressivos e só mais tarde ela vai fazer o episódio maníaco dela, da euforia, né? E aí, só aí que vai ter o diagnóstico do transtorno bipolar. E isso é um complicador, porque muitas vezes a pessoa faz o tratamento com o antidepressivo, mas ela pode ter o risco de fazer uma virada maníaca também. Esse é o problema de dar antidepressivo para o paciente que faz depressão num quadro bipolar. Não sei se eu estou sendo clara. Eu acho que não fui, não, eu repito. Explica mais um pouquinho. Está claro, mas não está muito, então, sabe assim? Então, vamos lá. Então, a gente falou que tem o episódio maníaco, a gente está falando da pessoa quando ela fica com a mania. Mas também tem a pessoa que pode ter o quadro depressivo, que aí é o contrário disso tudo que a gente falou. A pessoa está com a autoestima muito baixa, está lentificada, está sem energia, muitas vezes não quer sair da cama, tem até ideação de suicida, a pessoa fica muito para baixo. Então, às vezes, medicar uma pessoa que tem esse quadro depressivo, quando ela é uma pessoa que tem um transtorno bipolar, ou seja, que pode fazer a fase maníaca, nem todo deprimido é bipolar ou vai ter uma fase maníaca na sua vida. É meio arriscado você dar o antidepressivo, porque ela pode fazer uma virada, que a gente chama de virada maníaca, que é sair do polo da depressão muito rápido para o outro polo, que é o da mania. Ficou mais claro? Pois é, por isso que eu achei que... Então, quando eu perguntei se o diagnóstico é difícil, ele pode até não ser difícil, mas o tratamento é difícil. E você tem que acertar essa dose aí, né? Tem que acertar, mas o tratamento, em geral, não é tão complicado quando a pessoa aceita fazer. É até um tratamento que é tranquilo de fazer e quando a pessoa aceita. Em quanto tempo? Um mês, assim? Depende do caso, mas em geral medicado. Em 2 semanas a pessoa já começa a ter uma melhora importante e ela fica normal. Ao contrário da esquizofrenia, né, que é um transtorno muito mais incapacitante, deteriorante, né,
O transtorno bipolar, não. A pessoa pode ficar absolutamente normal, tá fazendo tudo que qualquer um de nós faz e viver bem. Sem dar bandeira. Sem dar bandeira. O que a alimentação pode fazer, Roseli? A nutrição hoje em dia, ela é assim, eu acho que é a grande base, né? Não só para tratamento, quando já o paciente se encontra dentro de uma alteração bioquímica cerebral, como é o caso da bipolaridade, mas também eu acho que a nutrição trabalha hoje de uma forma preventiva, acima de tudo, é esse o nosso papel. Então, a partir do momento que a gente sabe que toda a característica da patologia, da doença, e no caso da bipolaridade, é realmente esse desarranjo, esse desequilíbrio de substâncias, de neurotransmissores que agem a nível cerebral, de neurônios. Então, o que a nutrição faz? A gente vai buscar, através dos alimentos, substâncias, nutrientes que vão estabilizar isso. Então, dentro de todo esse universo, são alimentos básicos, não são nada extraordinários, mas que devem ser consumidos com frequência, com quantidades adequadas, para o paciente que tem grandes chances de desenvolver esse tipo de sintoma. Porque esse tipo de patologia é genético, né, Kátia? O componente genético é o fortíssimo. Então, quando ele já começa a dar indícios de distúrbios neurológicos, a gente já vai incentivar ele, primeiro, que ele tenha uma boa alimentação, e que ele consiga realmente, não só a gente dar o alimento, mas que ele consiga aproveitar esse alimento. Então, por exemplo, nós vamos dar para ele aminoácidos tipo triptofano, que desenvolvem, que aumentam a síntese de 5-HTP, que é... O que é 5-HTP, 5-hidroxitriptofano? É uma forma ativa de uma substância que está presente em alimentos básicos, tipo castanha, nozes, soja, leite, derivados, banana... E aí, você vê que não é nada diferente, mas que ele promove, para quem o consome com regularidade, uma estabilidade de humor, dá um bem-estar, uma felicidade. É só que a gente, junto com todo... Dá para pessoas não bipolares também? Sim, com certeza. Quem hoje em dia não tem estresse? Quem hoje em dia tem equilíbrio emocional? Tem, Nossa, e como? Lógico que em casos assim, são casos extremos, né? Exatamente. Mas aí, para a gente promover que haja realmente uma eficiência na produção dessa substância, nós temos outros alimentos que agem em conjunto, né? Ou seja, tudo é sinérgico. O nosso corpo é um corpo que age interagindo uma coisa com a outra. É pura bioquímica, né? Sim, mas a questão é, por exemplo, soja. Aí adianta tomar aquele que a gente chama de leite de soja? Sim, o grão de soja. Comer soja em grãos. Os pacotinhos assim? Não, aquelas salgadinhos não, porque daí eu também vou dizer que a gordura saturada, a gordura trans, é totalmente contraindicada para esse tipo de paciente. Então, a gente deve promover uma alimentação saudável, dentro dessa alimentação, com alimentos ricos nesse tipo de alimento, alimentos ricos em carboidratos integrais. Então, o arroz integral, o pão, o macarrão. A gente sabe que quando a gente está deprimido, o que a gente vai? Ataca direto o carboidrato. Mas só que a maioria das pessoas atacam o carboidrato errado, que vão em busca do carboidrato refinado, aquele que promove um maior desequilíbrio. Ele dá uma energia temporária, mas derruba no segundo momento. Então, esse não é conveniente para esse tipo de paciente, que já é um paciente desequilibrado emocionalmente. Então, a gente vai ter que dar esse carboidrato integral. Nós vamos ter que dar alimentos ricos em magnésio, que é um mineral extremamente importante para também aumentar a síntese dessa substância que eu disse, que é o 5-hidroxitriptofano. Quem que é alimento rico em magnésio? Outra vez, a gente tem aí o abacate, que é tão condenado porque as pessoas hoje em dia estão preocupadas com calorias, não com nutrientes, o que é totalmente condenável na nutrição funcional. Então, nós queremos fornecer para esse paciente castanha, nozes, amêndoa, castanha de caju, todas essas gorduras boas que vão dar eficiência nas transmissões nervosas, nas células do nosso sistema nervoso central. Então, aqueles alimentos ricos em ômega 3. Nós temos o peixe de água fria, mas todo mundo fala do salmão. O salmão é caro, a gente sabe, para a nossa população. Mas que tal a sardinha?
A sardinha é um peixe barato, acessível a todos e riquíssima em ômega 3, que como que faz bem para esse tipo de problema neurológico. Não só para o bipolar, mas para todo mundo, né? Porque a gente vai promover uma estabilidade e uma eficiência para toda essa transmissão entre os neurônios e, consequentemente, a gente tem um comportamento mais estável. Alimentos ricos em vitamina do complexo B, principalmente B6, aí a gente tem. Então, nós temos aí o atum, fígado de boi, a soja novamente, a banana novamente. Tudo isso são alimentos riquíssimos em vitamina do complexo B. Também alimentos ricos em ácido fólico. Ácido fólico está presente nos vegetais verdes escuros. É a couve, é o espinafre, o brócolis e, de certa forma, todos os grãos. Feijão preto, olha aqui no Rio, todo mundo consumindo feijão preto, que maravilhas, né? Junto com todos esses alimentos, então Era você... para ser uma população mais equilibrada. Pois é, mas não Ou adianta... talvez, se não comêssemos o feijão preto, piraríamos todos. Mas o problema... Ainda bem que comemos. Vamos comer mais. O problema é que, assim, comem isso, mas também acaba consumindo uma série de alimentos inconvenientes. O que seria inconveniente? Pois uma é, o pessoa excesso do café. Então, aquelas bebidas, aqueles alimentos muito excitatórios. Então, Então, os assim, refrigerantes cola. cafeína, tudo que tem cafeína vai ser excitatório, né? Aí chá também. Chás, com certeza, bebida alcoólica, como eu disse, os carboidratos refinados, né? E outra coisa que está em moda, muito comum, são aquelas dietas hiperproteicas. Ai, todo mundo quer ficar, né? Os lutadores ali presentes, todo mundo quer ficar marombado. E aí, excede na proteína. E esse é um grande problema, porque vai formar a nível cerebral substâncias excitatórias, como é o glutamato, que é, né, Kátia, é um neurotransmissor que excita mais, ele dá essa euforia. Então, quem for bipolar e fizer uma dieta de proteína, só de proteína, tipo o Dr. Atkins, mas modernamente, Salpite, agora aquela dieta francesa, que dizem que a princesa Kate Middleton fez, que já vendeu 4 milhões de livros na França. Pois 4 milhões no início do ano, já devem ter vendido quase 5, né, essa altura. E isso é super comum. O paciente bipolar está fazendo uma dieta desse tipo. E é totalmente prejudicial. Porque a pessoa às vezes está cheia de energia, se sentindo o máximo e quer ficar assim, muito bonito. E a pessoa também se sente mais bonita nessa fase, da mania principalmente. Então é muito comum a gente ver essas pessoas fazendo academia muitas horas por dia. De uma forma radical. Eles vão buscar todos esses excessos. Então, ele não tem estabilidade de comportamento, de pensamento, de ação. E aí ele vai trabalhar sempre nos extremos. Então, ou ele come muito ou ele não come nada. E geralmente esse tipo de paciente também, a Kátia está aí que ela pode comprovar isso, ele tem que às vezes ser submetido a esse tratamento, né, involuntariamente, mas muitas vezes ele acaba perdendo a família. Eu já recebi pacientes que acabam perdendo o casamento, os filhos começam realmente já a ficar mais isolados, a questão profissional. Então, realmente, é um paciente que ele vai ter um problema social muito grande se ele não conseguir por si só, né, e tiver a vontade de se tratar. Mas hoje nós temos uma evolução muito grande nessa área, não só a parte medicamentosa, mas também todo o ambiente que tem que favorecer para que ele encontre esse equilíbrio, né? Porque o ambiente é sempre um grande gatilho para desenvolver esse tipo de alterações e, com certeza, a nutrição tem grande auxílio e ajuda para esse paciente. Eu vou pegar dar uma exploradinha em você, pelo seguinte. Quando eu achei bem sacada essa história da sardinha. Porque fica todo mundo mandando assim, porque a gente tem que pensar que a bipolaridade também é democrática, né? Ela vai atingir todas as classes sociais. Com certeza. Então não adianta você ficar mandando igual as pessoas, coma só orgânico. Vai ver o preço comparado ao preço dos produtos em oferta no supermercado e pega uma família grande, ela não vai poder. Ainda que ela tenha consciência, que ela entenda o orgânico, no interior é mais fácil, que planta lá sua hortinha com a sua couve. Ou caseiro, né? Você faz uma coisa, né, uma varandinha, bota uma coisa na varanda, aí você consegue comer alguma coisa orgânica sem gastar muito. Mas eu sei também, não adianta ficar explicando para mim que eu vou falar isso para não receber um monte de Twitter dizendo, mas
a vantagem, porque você não vai tomar remédio comprando orgânico. Claro que é, mas numa família de 5 pessoas que ganha pouco, não adianta você pensar nisso. É utopia, né? É maluquice mesmo, né? Tem que segurar a onda com o que pode. A sardinha é uma opção. O abacate Outra também é uma coisa opção. que não é bastante... Grão, não é tão caro. grão de bico também, Grão né? de bico, eu como todo soja. dia grão de bico. Grão de bico. Todos os grãos, né? Tem uma semente que chama chia, né? Que é muito E agora bom, tá na todas moda mais essa. secas, Sim, né? a chia ela tem riqueza de ômega 3. Né? Então também seria todas as sementes de uma forma geral, elas vão agir de grande eficiência nesse sentido. Pois é, isso que eu queria ver. Tem alguma coisa que não seja nozes, castanha e amêndoa? Quer dizer, a banana é uma grande alternativa. Banana, Porque abacate, sardinha, os grãos que são feijão, grão de bico, lentilha, né? Tudo isso é muito legal. Então pode variar o feijão, né, também. Aveia, gente, riquíssima. Aveia é bom, riquíssima, muito boa em triptofano. Leite derivados, qual a população que não consegue atingir a isso? Os peixes de cativeiro, eles têm o mesmo índice de ômega 3? Não. Porque 99% do salmão que se consome é de cativeiro. O ômega 3, ele Salmão já não é o mesmo. não é o mesmo, com certeza. Por isso ele que ele não ficou vai mais ter. baixo o preço. Né? Porque, na verdade, quem vai dar ômega 3 é o plâncton que existe nos mares de água gelada. A partir da forma que o salmão vai se alimentar com o plâncton, é que ele vai realmente começar a sintetizar na forma de ômega 3. Ou seja, a sardinha é capaz de ter muito mais ômega 3 do que o Muito salmão que a gente está mais. consumindo. Então, e é muito versátil para você preparar. Você pode pôr patê, torta, quer dizer, tem N E formas. vale aquela sardinha também de lata? Sim, eu sempre Claro que oriento é assim. melhor comprar com fresca. certeza. O natural é o natural e nunca pode ser substituído. Mas, quer dizer, não deveria ser substituído. Mas na impossibilidade, né? Por que não? A pessoa é irritada, porque além independente da bipolaridade, agora não falando dos bipolares, mas falando da irritação do cotidiano, as pessoas todas, eu não sei, estou julgando por mim aí, mas também estou tendo uma resposta assim, em rede social, etc., de muitas pessoas irritadas. Certo. Né? Cada vez mais, porque cada vez mais você se estressa mais, se irrita mais. Numa pessoa estressada, qual pode ser um componente desse que pode ajudar a pessoa a ficar mais light? Então, da mesma Os forma grãos que mesmo, as os castanhas, o grão as de bico, a castanhas, lentilha. tudo isso. O carboidrato integral, ele também promove, tipo aveia, né? São cereais que não foram refinados. Mas, na verdade, eu acho até que é mais a retirada das substâncias que costumam deixar as pessoas muito aceleradas. Também. Quando você retira cafeína, Bebida, né, alcoólica, excesso de proteína, você vai retirando isso, as Então, toxinas. Os corantes, vai acalmando. acidulantes. Na verdade, é muito mais pela aditivos. retirada até do que pela introdução. Maracujá ainda é uma... Sim, a casca do Recomendado. maracujá, ele tem uma substância que realmente ativa, que melhora essa questão como calmante, vamos dizer assim. Né? Mas para promover essa estabilidade, como a Kátia lembrou, eu preciso retirar alimentos tóxicos, alimentos com grande quantidade de gorduras saturadas, gorduras trans, carboidratos refinados, muito alimento industrializado, sódio, porque tudo isso Comer mais sobrecarrega. comida de verdade. Lógico, tudo isso sobrecarrega muito o nosso organismo. E aí eles acabam tendo uma competição entre nutriente bom e toxinas para poder entrar na célula. E aí causa esse desequilíbrio metabólico. Então, para a pessoa ter uma estabilidade mais a nível de equilíbrio, viver mais feliz, viver bem, ela precisa realmente pôr alimentação do dia a dia, é o arroz, é o feijão, é a couve, gente, é a banana, é o abacate, é a aveia. Não tem nada de mirabuloso, não tem nada de milagre. Não é Mas caviar, né? Não. É uma coisa bem popular. E a aveia se presta a dezenas de composições, né? Ela vira Muito. bolo, Com ela vira certeza. farelo para Mingau. você misturar, mira mingau, vira tudo. E aí tudo funciona bem, é a pele, é o intestino, é o cérebro. Olha que beleza. E a pessoa fica feliz. E essas coisas, linhaça, Sim, isso com também certeza. ajuda? Lógico, sem dúvida nenhuma, né? Não podemos esquecer E também. a tal da assim, chia, que está no último Então, grito a da alimentação? chia é uma semente É também. moda só ou não? Não. Vanderlei lembrou bem. Tô tomando tem 3 meses. Ah, é? Como óleo de Tô coco, adorando, né? tô adorando. E tá Já adorando? sinto diferença, assim. E o que você está sentindo de diferente? Me sinto menos agarrado, né? Eu levo uma vida de noite, né? Sou cantor, viajo muito, bebo, consumo álcool, não excessivamente, mas socialmente. E já tive muitas fases de cansaço, de, não aguento essa vida, essa coisa.
Aí acho que desde o começo do ano, final do ano passado, comecei a tomar todo dia de manhã. Deixo lá a sementinha, começa a germinar. Achava horrível, mas... Olha, o germinário, pra ganhar 10 anos de diferença. Há um tempo atrás Tudo bem, professora? A quinoa já teve na moda. Eu continuo adorando. Eu sinto hoje a minha cabeça muito mais fluente, meu pensamento Você faz mais como? livre. Como é que você germina? Você pega Eu ponho sementinhas num de chia? copinho de manhã, uma dosinha de água ali, apanho à noite, de manhã tomo, né? Quando eu tempinho porque- para ela começar a germinar, que pega a vida ali. E aí você está se sentindo muito melhor? Estou muito Eu vou melhor, começar com a mais fazer pique para isso. trabalhar, Na inclusive. verdade, eu falo assim, uma andorinha só nunca fez verão. Então não adianta a pessoa comer tudo errado Depois e encher de consumir a empada e chia. coxinha. Ou óleo de coco também, como é O óleo outra de coco é vedete, outra que né, tá na gente? Vocês modésima, esqueceram é. do óleo de coco. Então, óleo de coco é uma gordura boa, ele tem uma forma de absorção completamente diferente das demais gorduras, é saturado, mas ele promove energia. Óleo de coco, fundamentalmente, tem essa grande ação. E aí, sutilmente, vai indiretamente, ele também tem uma leve ação na diminuição da gordura. Mas, como tudo nesse país, que o pessoal coloca como marketing de emagrecimento, vende, vira o sucesso, o óleo de coco é mais um deles, a chia é mais um deles, os farelos é mais um deles. O óleo de coco substitui o óleo de fritura? Ou não? Ele tem uma estabilidade melhor no aquecimento, diferente do azeite de oliva. azeite, né? Então, você pode usar ele para preparação, sim, em frituras. Frituras não, porque eu digo assim, ó, o melhor é não fritar, né? Mas ele no aquecimento, vamos dizer assim, ele é muito mais estável. Mas pode ser consumido como naturalmente, como Natural, tempero na também? fruta, no iogurte. Ah, tá. E a Agora mesma tem coisa no comprimido. Vi ontem na farmácia. Então, mas acontece que em Perguntei pra comprimido... moça da farmácia que era bem gordinha, ela disse assim pra mim, tô tomando há 3 meses, eu não senti diferença nenhuma. Não comprei, claro. Então, deve fazer tudo errado e aí consome óleo de coco. Mas Acha óleo que de vai coco... salvar só com aquilo, Só. né? E o óleo de coco, para ele ter uma ação terapêutica, ele precisa ter uma dosagem adequada. E em cápsula, você tem que tomar 8, 10 cápsulas para dar uma quantidade de 8, 10 gramas, Manda né? tomar um antes do almoço e um antes de Ah, jantar, a não, daí não embalagem vai que eu fazer li. cócega, né? Não dá. Não né? vai dar nada. Aí se enche de fritura, refrigerante, Mas isso que doce, o né? Vanderly tá fazendo tá correto. Tá correto. A chia, ela vai absorver a água, vai formar um gel, né? Uma gelatina. E ela vai promover saciedade, diminuição em colesterol, né? Ela regula a glicemia, melhora a trânsito intestinal. E com certeza, se você, como eu disse no começo, no início aqui da nossa conversa, eu tenho que garantir que tudo que a pessoa come, ela consiga digerir e absorver. E a chia vai agir nesse sentido também. Ela vai promover uma melhor absorção e aproveitamento de tudo que comemos. Tá? Então vamos aderir. Também. Com certeza. Cortar o álcool fica melhor ainda. Aí, É. com certeza. Mas também, né, vamos com calma. Uma coisa de cada vez, né? É. Intervalo, a gente volta já já. Sem censura, um programa da TV Brasil. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.org.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. Pode chamar. A gente está se consultando horrores aqui, vou falar a verdade para vocês. Vocês estão perdendo. Ó, ela vai falar no último bloco do chocolate amargo, que a gente estava aqui misturando abacate com água de coco, ela sugeriu com chocolate amargo, já a gente conta para vocês. Agora a gente vai falar de Xingu, vai falar de uma longa viagem, vai falar até do futuro, com Pele do Cordeiro, que é o futuro. Lá vai começar a filmar em maio, né? Mês que vem. A Pele do Cordeiro. Uma produção da O2 também, que é a mesma produtora do Xingu. Que tá Paulo e Pedro Morelli. Paulo Morelli. Muito bem, vamos falar do Xingu. Você é um dos irmãos Vilas Boas? Exatamente. O Leonardo, um irmão caçula, dos 3 que foram pro Xingu, é o caçula. E foi uma descoberta, né, o Leonardo, porque ele foi apagado da história. Só tinham 2, né? Ele foi apagado da história precocemente. Ele chegou junto com o Cláudio e com o Orlando, no Xingu.
E o Leonardo era o mais jovem, o mais impulsivo, o mais apaixonado, dizem que o mais corajoso. E ele se envolveu com os índios de uma forma completa. E ele se apaixonou perdidamente por uma índia. Uma índia? Engravidou uma índia. Ah, então tiraram ele da história por isso. Por isso, porque na verdade, olha que ironia. Foi uma censura, o Leonardo. Os Vilas Boas lutaram para mudar a política indigenista do país, defendendo o isolamento do índio e não a integração do índio. Aí ele chegou lá e se integrou. Exatamente, ou seja, e eles lutavam na época, isso final dos anos 50, né, lutando uma luta política muito grande contra fazendeiros, poceiros, seringueiros, para conseguir isolar aquela área. Né, e defendendo o isolamento do índio. E chega o Leonardo chegou e se lá integra creu. completamente. Ah, meu Deus. Então, no momento ali, e aquilo se tornou um escândalo na imprensa, a revista Cruzeiro deu uma capa com a Índia grávida, né, dizendo, vejam os protetores dos índios e tal. E aí, nasceu o índiozinho? Nasceu, eu conheci ela no lançamento do filme em São Paulo. Ela a tá Mailu vivíssima, me procurou, se apresentou, fiquei emocionadíssimo. Ela é formada na USP, socióloga. A índia socióloga? Exatamente. E a criança nasceu bem, tudo certo? Não, a filha, estou dizendo. A filha, claro, a mãe já morreu, né? É. Evidente. E... Porque isso tem anos, né? A gente está falando de... Isso foi em 60, 61. Mas eles já eram senhores, menos o Leonardo. Eu Não, me lembro o das Leonardo... fotos dele meio senhoris. Então, olha que impressionante. O Leonardo foi expulso do projeto, foi expulso do parque, foi afastado. E 3 ou 4 anos depois, num quadro de depressão, de tristeza gravíssimo, que somatizou também problemas do coração e tal. E no ano que o parque foi proclamado, que é 61, ele tinha 42, 43 anos, ele morreu. Eu tenho a teoria que ele não suportou viver fora do Xingu, não aguentou a tristeza de viver fora do Xingu. Ele foi expulso pelos irmãos, pelos próprios irmãos? Foi afastado pelos irmãos. No filme do escândalo, né? No filme, inclusive, isso é colocado como uma briga física mesmo, eles saem no braço. Porque a capa do Cruzeiro era a capa da Veja, não é? Guardada as devidas proporções. Exatamente. Foi um escândalo bem grande. E tanto que foi bem abafado. Hoje em dia ninguém ouve falar do Leonardo Vilas Boas. Depois, com o sucesso do parque, com o futuro, o Orlando e o Cláudio foram indicados ao Prêmio Nobel várias vezes, 2 ou 3 vezes. A filha do Leonardo deve ter ficado emocionada também. Foi muito bonito. Porque no filme ele aparece no filme. Eles disseram que ficaram... Ele tem outra filha também, branca. Eles disseram que ficaram muito felizes com a minha escolha para representar o pai delas. E eu fiquei muito emocionado de conhecer. Muito bom. O Fantástico recentemente fez uma reconstituição, né, dessa expedição, não fez? O Fantástico fez a reconstituição da expedição para mostrar que, na verdade, é uma loucura o que os Vilas Boas fizeram. Eles atravessaram todo o Brasil Central sem recurso nenhum. Né? Absolutamente. Teve vários rios que eles subiram contra a corrente no braço, os 3 irmãos dentro da canoa. Quilômetros e quilômetros de correnteza subindo no braço. Então, é praticamente inconcebível a aventura que eles viveram nos dias de hoje. E o mais incrível é que essas vanguardas, essas picadas, eram abertas pela guarda, né? Eram abertas pelos soldados. E esses soldados, toda vez que se confrontavam com índios, era tiroteio, era morte para todo lado. Né? E o Rondon, né, que é o precursor dessa política indigenista, fundador do Sistema Nacional do Índio, ele declarou que devia se parar de matar o índio. Ele declarou um lema que era o seguinte: morrer se for preciso, matar nunca. E mandou tirar a guarda da expedição. Não vai mais a guarda na expedição. E aí ninguém mais queria ir na expedição. E os Vilas Boas falaram: a gente vai. A gente topa abrir essas picadas sem guarda. Então eles foram no peito de encontro com essas populações indígenas. E quando chegaram no Xingu, o que eles encontraram é um mosaico tão sofisticado, eram mais de 18 etnias, 18 línguas diferentes, culturas parecidas, com características diferentes. Uma faz cerâmica, outra... E 16 línguas, convivendo na margem do mesmo rio. Né? E aquelas aldeias enormes, ocas enormes, né? De 20 metros de altura. Então é uma civilização riquíssima e que é muito pouco conhecida. Porque como eles isolaram os índios, né? É a única maneira da cultura indígena sobreviver é isolada no seu meio natural, a gente na cidade tem muito pouco acesso.
né? A gente conhece um pouco da cerâmica, dos artefatos e tal, mas a gente não imagina. Eu passei algumas semanas dentro do Xingu, fiquei fascinado com a educação que eles dão para os jovens. Fiquei fascinado. Mesmo, né? A educação dos adolescentes é impressionante, Leda. Quando a garota menstrua pela primeira vez, ou quando o garoto está ficando adolescente, ele é recolhido dentro da oca. Dentro da oca. E ele fica anos, às vezes, sem sair nem para tomar sol. Dentro da oca. Você acha isso é um cuidado ótimo? absurdo. Não acho ótimo. Eu acho um contraponto com a nossa cultura. Em tempos de Thor Batista, que a gente pega nossos adolescentes e dá carrão, solta no mundo e dá tudo. Eu acho que é um contraponto interessante a ser analisado. Eu acho que talvez para um equilíbrio, mas... Buscar o equilíbrio, Não nem é? tanto nem tão pouco. Não, claro. Mas é uma super proteção sobre o adolescente, que de fato é o momento em que o ser humano está mais vulnerável. Né? Revela um cuidado extremo. Um cuidado. Né? E eu vi uma cerimônia. Eu vi uma cerimônia que eu chamei de terapia de grupo, que é o seguinte: eles colocam um boneco no meio da aldeia que representa você. E aí todos os seus parentes e amigos pegam uma arma, vão até o boneco, dão um golpe no boneco e dizem por que estão fazendo isso. No dia do meu aniversário você não me cumprimentou. Pá! Aí a mãe fala, eu pedi para você me ajudar e você não me ajudou. E dá uma flechada. Então, e a pessoa assiste aquilo. E depois todo mundo se abraça e vai banhar no rio. Ou seja, uma terapia de grupo, um descarrego, enfim, eu acho complicado chamar o índio de primitivo nesse sentido. Índio é uma complicação, né? Tem que pensar muito sobre isso, né? E essa coisa de guardar o adolescente sem nem tomar sol, não gostei, não. Não, mas ele, você sabe... Né? Faz um mal isso. Na verdade, é uma forma de preparar ele para a vida adulta em todos os aspectos da cultura deles. Então, durante esse ano, ele vai aprender todos os aspectos da vida adulta. Então tem um prazo determinado. É uma fase sabática. É uma atenção total, é um cuidado total com a formação do adulto. Na verdade, com a transição. Você retira para poder expandir Sim, mas tem um tempo, um começo, um meio e um fim desse isolamento. Inclusive, esse isolamento é variável. Pode durar um mês, pode durar 2 meses, como pode durar anos. Um adolescente mais rebelde fica anos recluso, até perceberem que ele tem capacidade de assumir responsabilidades, uma família, etc. Vamos voltar um pouquinho na história do Leonardo, que eu fiquei fascinada. Acho que devia ter um filme só sobre a história dele. O Xingu daria vários filmes. Ele saiu ele foi expulso do parque. Foi expulso, tá? Ele não queria sair. Aí ele vai para São Paulo? Vai para São Paulo, volta para São Paulo. E ele viveu, vocês têm ideia de quanto tempo ele viveu em São Paulo? E ele levou a Índia com ele? Levou a filha com ele. E a mulher não? Isso fica meio complicado saber exatamente saber, né? as passagens. Acho que chegou a levar a Índia para ter a filha. Quando tu perguntar, para encontrar de novo com a filha dele, tu pergunta isso. Cuidou da filha, educou a filha em São Paulo. Ela foi criada na cidade, então. A menina foi. Essa situação é muito delicada, né? O próprio Cláudio, anos mais tarde, também levou um índio muito jovem junto com ele para a cidade, para ser criado na cidade, junto com ele, quando ele saiu do Xingu. É muito delicado. A verdade, o filme retrata brilhantemente esse grande paradoxo, né? Que você entrar em contato com uma cultura isolada, você já interferiu nessa cultura. Né? Eles dizem uma frase maravilhosa, quando eles chegam na aldeia, são recebidos e pacificam os índios, e aquele idílio, aquele lugar maravilhoso, eles são recebidos dentro da cultura indígena. Não sei o quê. Uma semana depois, todos os índios estão morrendo de gripe. Então, só o fato de você tocar, olhar para um índio desse, né? Você já está interferindo, você já está invadindo a sua cultura isolada. Né? É um grande paradoxo. E depois o governo vem pedir aos Vilas Boas para que busquem índios isolados para retirar, porque o governo quer passar com a Transamazônica. E eles, a partir dessa percepção, se recusam a ir buscar índios isolados. Não queremos mais tocar nesses índios, não queremos mais buscar esses índios. Acho que eles têm todo o direito. E até hoje existem índios isolados no Acre, em diversas regiões, que se recusam ao contato com o branco, não têm o menor interesse no contato com o branco. Vamos ver um trechinho do filme? Orlando! Cláudio! Vilas Boas! Tuiui, avião! Não cobiçarás a mulher do índio. Sério.
tinha que fazer era separar uma área grande. Um império de nações xinguanas. Bota isso no papel. Um mapa definindo as fronteiras, né? Nós construímos isso aqui e é por onde os brancos vão entrar. Eles vão entrar de qualquer jeito, Cláudio. Limpa o caminho, mas tem que ser rápido. Se eles querem a gente, tem que ser do nosso jeito. Isso aqui é território indígena. Desde quando o índio tem terra? Eu tô avisando. Três irmãos. 2 mundos. Uma missão. Há uma coisa neles que morre pra sempre assim que a gente encosta. Xingu. É mesmo. A frase é do É Orlando. muito dura, é um processo muito paradoxal essa política indigenista. Né? A culturação, né? O Parque do Xingu é um projeto muito bem sucedido. Hoje a população indígena está crescendo, mas o parque chegou no seu limite, no sentido do isolamento. Né? Os Vilas Boas já previram isso quando fundaram o parque, que depois de um tempo a civilização ia chegar muito perto. Eles chamaram isso de abraço da morte. E isso está acontecendo exatamente agora. Todas as fazendas em torno do Parque do Xingu estão completamente devastadas pela soja, pela monocultura burra da soja, de queimadas, enfim, e pela pecuária também. E as queimadas estão destruindo o rio Xingu. Muitas barreiras foram feitas. O rio Xingu não nasce dentro do parque, nasce fora do parque. E os fazendeiros fazem barragens para irrigar a soja. Então o rio Xingu não corre mais. Muitas etnias já não pescam mais no rio Xingu, só nos igarapés, nos afluentes. Isso que eu ia perguntar, Caio, assim, esse nível de contato hoje com os brancos, porque eu tive em algumas aldeias no sul do Pará, fazendo reportagem para o Jornal Globo, e as aldeias que eu visitei, até dormi em uma delas, assim, eles vivem hoje praticamente como povos ribeirinhos, assim, ficou muito pouco da cultura deles. Dentro do parque, como é que está hoje a situação deles? Dentro do parque, os índios criaram uma consciência muito grande sobre a preservação da própria cultura. Né? Tanto que os índios, hoje, que administram o parque. Né? O parque é administrado pelos índios. E eles decidem até onde eles aceitam a cultura branca. Por exemplo, eu passei meses filmando em regiões isoladas, no interior do Tocantins, e quando cheguei dentro do parque, foi o lugar onde eu tinha mais facilidade para falar com a minha família via Skype. Caramba. De dentro da Oca, eu conversava com a minha família no Skype. Assisti jogo da Copa do Mundo, deitado na rede, dentro da Oca. Só que é o seguinte, o índio liga o gerador, assiste o nosso programa, assiste o jornal, assiste a novela que ele gosta, imediatamente ele desliga e volta para dentro da sua cultura. As ocas são feitas da mesma maneira tradicional como sempre foram, chão de terra. Inclusive eu fui para a mata cortar madeira para fazer oca junto com eles. Então, ou seja, eles têm acesso à cultura do branco, eles gostam. O centro das aldeias hoje é um campo de futebol, todas elas. Isso né? é impressionante. Então, quer dizer, eles absorvem a cultura do branco, mas ao mesmo tempo, uma coisa curiosa, Eu acho por que vai exemplo... ser a única maneira de viver, né? Preservar a cultura deles, porque também é irresistível você conhecer uma outra cultura. É inevitável. É inevitável e irresistível para nós também. E olha que coisa incrível. Né? A gente Eles quer hoje, conhecer a Índia, quer conhecer eles não hoje sei o têm quê, cartilhas escritas, que é uma coisa que não fazia parte da cultura deles, que resgataram línguas que tinham desaparecido. Então eles usam a internet, inclusive, muitas vezes eles ligavam o gerador, em vez de ver a novela, eles botavam DVD para ver filmagens de lutas de outras aldeias, para se prepararem para o próximo Quarupi. Então, quer dizer, usavam a tecnologia para preservar e desenvolver a sua própria cultura. Quer dizer, Mas é o que... ser o que é o índio natural. isolado, puro, que a gente sonha, idealista, isso nunca vai voltar. Né? Agora, esse é um processo que o próprio índio tem que atuar. administra. E aí o filme é do Cal? O filme é do Cal. Já está em O cartaz. filme do Cal, os outros cópias. dois irmãos, o João Miguel e o Felipe Camargo, né, que fazem o Orlando e o Cláudio. O filme está em todo o Brasil, já está em cartaz. Eu acho que é um dos filmes mais lindos que já foram feitos no Brasil e mais urgentes pelo tema, né? E no Porque eu acho que último o Brasil tem obrigação de sugerir ao mundo um outro tipo de desenvolvimento, mais responsável, mais sustentável. Né? E o filme sugere isso. Tá certo. No outro bloco a gente vai falar do Uma Longa Viagem. No final do programa a gente vai falar aqui da Longa Viagem.
Vou marcar aqui para falar do Caio. Nós vamos falar aí do chocolate amargo, vamos falar da longa viagem. Cada um assunto. Agora eu vou para o intervalo rapidinho e volto, que o Minotauro chegou. Acreditem se quiser. Eilu. Sem censura no programa da TV Brasil. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.org.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. Ó, o intervalo de novo bombou, o Anderson Silva já foi conhecer os índios e agora o Minotauro que vai. É isso? A gente vai no programa da Fox de Viagens, onde a gente vai em alguns países. A gente vai no Japão, fazer aprender sumô. A gente quer mais ou menos, porque desse boom do MMA, da Mixed Martial Arts, todo mundo quer fazer, mas o pessoal não entende o que é arte marcial, o que representa para a cultura do país, né? E a gente vai mostrar a parte cultural do que é, né? O respeito, a disciplina. E a gente topou um desafio de ir lá no Xingu fazer a luta com os índios, que já que antes o senhor falou que eles são bons. Eles são bons mesmo. E eu quero ir lá aprender, né? Para ver a cultura deles, né? Porque envolve tem uma dança antes de entrar, tem uma preparação para aquilo. Preparação, a pintura, né? Uma preparação. Já que a gente vai mostrar, é um programa da Fox Internacional, a gente quer mostrar essa parte do Brasil também, né? Incrível. Parte cultural. Parabéns. Muito bom. Tô louco para ver o filme, cara. Tá de parabéns. Eu vi o trailer do filme no sábado agora. E tô louco pra assistir, vai ser meu próximo. Já estreou já, não? Tá em todo o Brasil. Já tá em todo o Brasil? Em cartaz, Ah, perfeito. O Minotauro, de onde vem o Minotauro? Foi um primo seu que colocou esse apelido? É um primo meu que colocou esse apelido. Quando a gente era pequeno, acho que eu era adolescente, assim, mas já era grandão. E daí a gente entrou pra treinar na academia e o cara falou, pô... Fez uma ligação, na hora ele pegou o celular, ligou pra mulher dele e falou, ô meu amor, eu não posso... Eu tinha uns 16 anos... Pô, hoje eu não posso ir treinar, não, porque eu vou treinar, eu não posso ir pro jantar, não, que eu vou treinar com um garoto que parece um Minotauro aqui na minha frente. Aí a galera ria, pegou a brincadeira. E o irmão virou Minotouro, o é, gêmeo dele. Também é um grande lutador. Grande lutador. E grande, né? São grandes. O tamanho dele. Foi o primeiro programa que eu vim de TV que eu participei, foi o seu. Há anos atrás. Olha, a gente ganhou um evento no Japão. E a gente vem falando sobre esse evento aqui do seu programa. Muito bom. Ainda bem que você voltou, né? Agora, né? Anos depois. Anos depois, mas só faltava não vir aqui, né? Claro, como não? Sabe que uma vez você fez uma matéria para o Globo, há milênios atrás, e falou que gostava de vir aqui. Eu guardei essa matéria, eu tenho esse recorte, faltar no seu arquivo, eu guardei. Fiquei tão feliz que eu guardei. Ai, meu Deus. Então, nosso Rodrigo Nogueira Minotauro, o único peso pesado a ser campeão nos dois maiores eventos da história do MMA, é isso? Isso. A gente tem história no MMA, bagagem, né? Porque eu passei por fases do MMA. O começo era a Ultimate Fight, era nos Estados Unidos. Depois migrou para o Japão e aí eu consegui ganhar o maior evento de todos, que era o Pride, que tem um recorde de público de 108 mil pessoas no estádio. Né? A cultura japonesa era bem grande. É um estádio de futebol. O estádio nacional de Tóquio. Onde o Flamengo e o Grêmio foram campeões mundiais de futebol. Eles conseguiram botar mais de 100 mil pessoas no estádio para assistir uma luta do Minotauro. Uma luta Minotauro tá podendo, né? Uma luta contra o Bob Sapp. E a gente conseguiu depois, né, ser campeão mundial em 2008, anos depois. Acho que 7 anos depois eu consegui ser campeão do Ultimate Fight. E aí o momento é dos Estados Unidos agora, né? Exatamente. Os maiores eventos. E agora, no Brasil, parece que tem vários eventos programados, não é isso? Tem, na verdade, o UFC veio definitivamente para o Brasil, né? Um evento americano, embora tenha sido criado por um brasileiro, pelo Rorion Gracie, que é o filho do Hélio Gracie. Ele criou esse evento nos Estados Unidos, o evento cresceu, passou por crises e há uns 5 anos ele retomou, está em super alta, não para de crescer nos Estados Unidos e no mundo inteiro. E veio para o Brasil agora com eventos frequentes, né? Ele chegou a ter uma edição aqui no Brasil em 98,
no período que não era de alta do UFC, mas enfim, foi um grande evento em São Paulo, e agora ele veio desde o ano passado, já teve um evento no Rio, teve um agora em janeiro também no Rio, e vai ter um em junho, muito provavelmente no Engenhão, ou seja, não vai bater esse recorde do Minotauro aí de 108 mil, porque não cabe, né? Mas vai ser o vale recorde do lembrar UFC. que em agosto do ano passado, o UFC aconteceu na HSBC Arena e os tickets acabaram em 35 minutos. Foi uma coisa impressionante. Então foram 16 mil tickets vendidos em 35 minutos. Foi aquele... E pergunta qual foi a luta mais emocionante da noite. Qual foi? A minha. Bom. Assim, pra mim foi, né? Não foi pra todo mundo. Foi lutaço porque a luta seguiu um pouco do roteiro que todo mundo está acostumado a ver no Minotauro, que é aquele roteiro que parece que é de filme. O Rock Balboa, todo mundo vê, isso é filme, né? O cara apanha a luta inteira, no final ele acha 2 golpes ali e ganha a luta. E o Minotauro faz isso com regularidade, ou seja... É o seu pulo do gato, é isso? Pulo do gato é a virada. Quando o cara pensa que já enterrou, né? A gente volta. Ele vai lá e descobre um jeitinho de ganhar a luta. E foi assim mesmo nesse UFC Rio de agosto do ano passado. Então vamos esperar esse agora para ver se vai ser aqui no Brasil. Esse ele não vai lutar. Ele não vai lutar, mas vai lutar o Anderson. Muito provavelmente vai lutar o Anderson, enfim. Mas pode ser que não. Pode ser que não, enfim, isso não vai estar... Acho que até o final da semana a gente vai ter essa confirmação. O Anderson, que enfim, é também um dos nossos grandes lutadores, maiores da história também, assim como o Minotauro. Minotauro é de onde? Daqui do Rio? Não, eu sou do interior da Bahia. Vitória da Conquista. Vitória da Conquista. E você mora onde hoje? Eu moro no Rio de Janeiro. Mora no Rio? Moro no Rio de Janeiro. Eu fico 4 meses por ano de San Diego, na Califórnia, onde a gente tem uma academia lá. A gente tem algumas filiais, né, um time que a gente tem. Em Oklahoma também, nos Estados Unidos. 2 filiais em Zurich, na Suíça. Então a gente eu passo 4 meses por ano, mais ou menos, viajando nas academias também. É um cidadão do mundo, né? Tento viajar, né? Porque a gente, né, eu cresci desde os 4 anos de idade praticando arte marcial. Uma coisa mais ou menos, mas uma coisa mais ou menos de família, onde meus irmãos praticaram também. E eu gosto de ensinar, eu gosto de passar essa técnica. Para mim ajudou muito essa disciplina. Quando eu era criança, era um pouco hiperativo. Então, essa disciplina do judô, de exercitar, né, eu acho que me deixou muito mais calmo e procuro fazer isso também. A gente tem uma turma de crianças, tem a Academia dos Recreios Bandeirantes ali, onde a gente tem 300 crianças treinando hoje em dia. E o mais incrível, Leda, na história do Minotauro, além das lutas serem emocionantes, é a história de vida dele, que está muito bem retratada aqui no livro, né, no Felipe. Esse é o livro do Felipe Auí, né? Isso, editora intrínseca, né, o primeiro. Que é a história definitiva do esporte que mais cresce no planeta. Adorei esse. E é um esporte brasileiro, assim, né, Leda? Assim, isso que é muito interessante. Ou seja, claro que o nosso esporte número 1 é o futebol e sempre vai ser, mas o esporte que nós criamos e que nós desenvolvemos desde o início, desde os anos 20, anos 30, que se luta. O chamado Vale Tudo, que agora se transformou o Vale Tudo, hoje o nome é chamado de Artes Marciais Mistas, né? O MMA. A gente podia até sugerir o AMM, né? Exatamente, o nome em português, né? Já que somos os autores da luta, né? Então, mas para ela ganhar o mundo, ela ganha nessa versão. Na verdade, o boom que aconteceu foi nos Estados Unidos, né? No início dos anos 90, quando se criou o UFC, mas também pelas mãos de um brasileiro. 93? Em 93 foi a primeira edição do UFC. Mas, enfim... O que você sente quando você vê essa foto aqui? Essa é a luta que eu falei que foi... Essa foi uma luta que a gente, né? Eu fiz o Bob Sapp, que era um gigante de 171 quilos. Né, uma luta que aconteceu no Estádio Nacional de Tóquio. E aí? Para 108 mil pessoas, então para mim foi... Com a cara no chão, parece derrotado, cara. Não, mas incrível que pareça, eu estava tentando dar uma chave de perna nele, né? E ele dado, né? Não, ele caiu com o joelho em cima do meu rosto. Ele se jogou em cima do meu rosto ali, então o cara realmente era um cara... Você não tem medo, não, de se machucar? Seriamente? Não. Eu acho que quando a gente, você tem um treinamento, né, para aquela luta específica ali, acho que a concentração, a vontade de vencer é bem maior do que o medo. Né? A gente tem um pouco de medo, mas vou dizer assim, é um medo controlado. Mas você pensa em alguma coisa ali naquela hora? Não. Naquela hora você está só vencer. E você sente os golpes ou só depois?
Não sinto muito, não. Não, assim, certo que a gente fica um pouco... Você tem um golpe que dá um desequilíbrio a você, né? Aquilo tudo. Mas a dor não. Não, a dor não. E no dia seguinte? Não, no dia seguinte eu acordo, né? Daquele jeito. Eu acordo até pra tirar o lençol, dói. Depende da luta, né? Depende da luta também. Você sente assim, muita raiva assim, quando tá lutando? Como é que é assim essa isso relação? tudo, você tem que controlar todas as suas sensações, né? O medo é um medo controlado, a raiva é uma raiva controlada, aquela vontade de bater de volta você não pode ter. Isso aí, se o cara te bateu, ele te acertou... Você cara de muita raiva. Não, mas não é aquela cara de buscar uma força, entendeu? Te falar assim, você quer, quando você vai jogar um peso, ou de levantamento olímpico, você faz uma cara, você tem que fazer aquela cara do esforço absoluto, né? Você vê o final de cada luta, é muito impressionante, assim, até para quem não tá se abraçam, né? Não, você acaba, eles se bateram ali o tempo inteiro e tal, todo mundo tá sangrando e tal, acabou a luta, se abraçam, um cumprimenta o outro, enfim, ali eles são garotos educados, né? Educados e profissionais, ou seja, eles estão ali desenvolvendo o esporte deles, mas acabou. Quem foi seu grande ídolo enquanto você crescia na luta? No MMA? Eu sempre gostei do mestre Carson Gracie, que ele foi um cara que teve grandes lutas épicas, né, que deve falar no seu livro, deve ter uma passagem dele. O cara que teve as maiores lutas antigamente. Maracanã, a gente não tem noção, lotado. Às vezes, Olieda, mas o Vale Tudo, chamado Vale Tudo... Bombava também. Bombava, lotava o Maracanãzinho, enchia o Maracanã, ia vice-presidente da República, o Hélio Gracie. Esse cara aí. Pois eu estava procurando porque eu tinha visto a foto. Esse é o Carson Gracie. Por isso que eu estou o MMA, sim, foi ele. Ele, na verdade, foi um ídolo nacional brasileiro de esporte, assim como o Hélio Gracie, primeira página dos grandes jornais. Como eu falei, autoridades, celebridades da época iam às lutas, até que ele passou por um momento, digamos, marginal. Né? Porque esse esporte, nos anos 50, ele chegou entre os anos 50 e os anos 60, ele chegou à televisão, a TV Continental, num programa chamado Heróis do Ringue, que havia lutas ao vivo de Vale Tudo, e numa dessas lutas, um lutador quebrou o braço do outro. E isso fez com que o esporte saísse desse programa, esse programa acabasse, e um programa de altíssima audiência, mas o programa acabou, e o esporte foi proibido durante alguns anos no estado da Guanabara. Ele se desenvolveu em outros lugares do Brasil, mas na então capital federal ele foi proibido. Isso fez com que o esporte ficasse meio que morto ou adormecido durante muitos anos, até que ele retomou no final dos anos 70 e início dos anos 80. E ele retoma com qual Gracie? Ele retoma, na verdade, com o Rickson e o Hollis Gracie, mas o Hollis, infelizmente, morreu muito cedo, em 82, mas o Rickson Gracie, ele faz uma luta contra o Rei Zulu, chamado Rei Zulu, que é uma figura até conhecida, folclórica, porque ele era um maranhense que lutava o tarracá, que era uma mistura meio de uma dança indígena da época, do interior do Maranhão, com uma arte marcial que ele desenvolvia lá, e era um cara super folclórico, era um negão mesmo forte, assim, que lutou com o Rickson Gracie em Brasília primeiro, e depois no Rio de Janeiro, encheu o Maracanãzinho, e foi uma luta que bombou. Até que enfim, um outro evento muito interessante que acontece, que fez com que o esporte aumentasse a sua popularidade no início dos anos 80, foi uma rivalidade entre uma turma do jiu-jitsu, basicamente a família Gracie, com o pessoal da luta livre e do Muay Thai. Isso começa com uma coisa ruim, que é brigas de rua, a invasão de academias, e depois se transforma numa coisa profissional. Eles entendem que, olha só, a gente está aqui brigando na rua, vamos levar isso aí, fazer disso um esporte, levar para um ginásio, como no caso foi o Maracanãzinho, e aí se começou a criar uma geração de lutadores por causa de uma rivalidade que surgiu, enfim, na rua. Você já brigou na rua? Não. Nunca? Na escola. Na escola, garoto? Garoto, mas assim, depois de mais velho, não. Ele me contou no livro que teve assim, você chegou a ter um problema ainda em Vitória da Conquista, né, Minotauro? Aquela coisa de ganguezinha da cidade, que, enfim, que... Foi o que mais ou menos me levou a praticar arte marcial mesmo, foi porque tinha uma ganguezinha na minha rua ali, que eles queriam me bater de qualquer maneira, me bateram, mais de 20 pessoas, e eu praticava arte marcial para poder me defender, para me sair na minha rua, tinha uma ganguezinha ali, que descia a minha rua de skate e tal, e eu sempre... Antes de sair de casa, eu olhava no portão ali para ver se os caras estavam ali na rua. Isso, Vitória da Conquista. Vitória da Conquista. Eu tinha que treinar arte marcial, porque às vezes eu estou aqui com 5 caras. E você voltou lá depois de famoso?
Voltei algumas vezes. A gangue tá lá ainda, não? Não sei. Já sumiu, Não apareceu, não, né? Não apareceu ninguém, né? Mas eu tinha que fazer, mas eu nunca cheguei a brigar com os caras, assim para me defender. Mais detalhes aqui, o livro do Felipe conta todas essas histórias de bastidores, dessas pessoas todas. Histórias engraçadas, enfim, é o que eu costumo dizer. Não é um livro só para quem gosta de MMA, para quem vê todas as lutas, para quem conhece todos os lutadores. É um livro para quem quer conhecer por que esse esporte assim, é ao mesmo tempo... Por que é o esporte? Por que é um esporte? Por que é tão adorado e tanta gente rejeita, às vezes, assim, as pessoas às vezes não conseguem ver uma luta porque acham que tem muito sangue e tudo. Como é que esse esporte que já foi proibido, ele cresceu de uma maneira tão impressionante? E voltou bombando desse jeito. E como é que os brasileiros fizeram parte de tudo isso? E Minotauro é dos brasileiros mais importantes desse esporte. É essa orelhinha aí, é sua mãe, assim, ninguém fala, essa orelhinha. Já falou muito. Eu cheguei menina, a orelha é pesada. Como é que a gente vai fazer uma entrevista do emprego com essa orelhinha assim? Pai, minha entrevista de emprego eu tenho que ter a orelhinha assim. Entrevista de emprego? Essa orelhinha que vai me dar um emprego, vai garantir minha sobrevivência. Minotauro garantiu. Filhos? Eu tenho uma filha de 11 anos, Tainá. Tainá. Ó, Tainá o nome. Tainá, nome índio, né? Tudo a ver. A Vi também deve As coisas vão... Aui é um nome árabe. Árabe. É árabe. Aí Palestino. Minha mãe nasceu lá em Jerusalém. Quero... Você também? Não, minha mãe. Minha mãe nasceu em Jerusalém, veio para cá muito jovem. Mas a Ui é árabe. Muito bom, quero aprofundar essa história também. Aliás, você podia escrever essa história. A história é bacana também. Eu conheço uma palestina no Mercado Central de Belo Horizonte, Ana, que tem ela faz pão. É mesmo? É, maravilhosa. Já trouxe ela aqui para entrevistar, conheci lá, fiquei encantada com a história dela. Ela tem fotos com o Yasser Arafat. Pô, que legal. Na banquinha, no quiosque, como é que chama? Numa lojinha, uma lojinha. Né? Seria no Mercado Central, segundo andar. Vanderly vai achar isso lá pra mim. Acha mole lá. Ana, muito interessante ela. A cultura árabe e a comida árabe. A culinária árabe. Ela trabalha com lentilha rosa, nossa, não tá entendendo. É maravilhoso. Vanderly, mas agora tem que falar com o Vanderly, porque eu quero que o Vanderly cante também, né? Vanderly, por isso que eu falei, Vanderly mora em Belo Horizonte, é mineiro, mora lá. E de lá que ele parte pra lançar o disco, lançar o CD, o disco, palavra antiga. Deixa escapar, de vez em quando eu dou bandeira que fala o disco. O CD e de lá que ele parte para os shows, né? Meu QG tá lá. Seu QG tá lá. E dentro desse QG, ele fez uma mistura do samba e com gravei um barroco, CD, gravei um disco em Belo Horizonte, no Bemol lá, nosso amigo Dirceu Scheib. É um projeto que eu me reuni com uma geração nova de instrumentistas mineiros, né? A moçada que está lá com 25, 30 anos, uma geração posterior à minha, e já mostrando na cidade uma cena interessante, genuína, brasileira, e começamos a fazer alguns shows no ano passado, e esse ano estamos lançando esse disco, que é o resultado de um processo aí de 1 ano de trabalho com esse grupo. Um disco produzido pelo Thiago Delegado, que é um jovem violonista talentosíssimo lá de Belo Horizonte. E é um disco que tem uma coisa central do samba, mas ele circula em torno disso, com ritmos com baião, valsa, marchinha, maracatu, salsa. É essa coisa múltipla do mineiro mesmo, é o jeito múltiplo do mineiro ver as coisas, né? Ou pelo menos o meu jeito, né? Muito bom, vai assombrar pouco, é muito bom. É uma expressão mineira, né? Vai assombrar pouco. Abriu um encarte aqui, que aliás é muito bem feito. É do Mário Vale, um grande cartunista lá de BH, um querido amigo. Tá lá na Europa agora. Muito bem sacado, todo ele com ilustrações muito delicadas, né? O disco é bem doce, alegre, swingado. Um disco bom para ouvir na festinha em casa, aplicar os amigos ali enquanto tá fazendo aquela comidinha e tal. já põe a cena, né? É uma barata. Hoje em dia é isso, né? Você pode ajudar a pessoa
a encontrar o melhor momento para ouvir música, né? Hoje nós vivemos um momento que todo mundo é muito saturado por música, né? Tem a impressão que todo mundo ouve. E é tudo muito individual, né? Assim, um jeito de ouvir música muito estranho hoje. E o disco, ele não perde o charme, porque ele promove essa democracia, né? O produto físico, você põe ali nas reuniões e tal. Eu adoro, eu ainda sou apaixonado por esse formato, pretendo fazer muitos ainda. Muito bom. E tem uma caixinha muito maneirinha. Fofinho, que né? dá pra gente ver melhor até do que o trabalho, né, gráfico. Né? Eu adorei esse negócio de assombrar porco, eu sei que você vai fazer. É uma expressão usada pelos meus pais, na verdade. Minha mãe é a última pessoa que eu ouvi falando isso. O menino tá enchendo o saco. Vai assombrar porco, menino. Sai aqui, tá. É muito comum isso, que é parente do sistemático, entendeu? Uma coisa bem regional, né? Dessa turma aí. Eles ainda não descobriram Hora Pronobis. Já pensou a hora que Roseli descobrir? Nossa, vai receitar assim, ó. Ah, meu Deus. Mas essa música Vai Assombrar Porco é uma coleção de expressões que se refere a você quiser mandar alguém para aquele lugar, alguma forma de exclusão, de modo geral. É só uma brincadeira. Adorei mesmo. isso, uma forma de exclusão de modo geral. Pessoal, né? Se você quer excluir a pessoa... Então, você está me aborrecendo? Vou te excluir. Ou você para, ou eu vou arranjar usar uma forma de exclusão com você. Aí tem uma coleção delas que você pode escolher. E Vai Assombrar Pouco é uma boa forma de exclusão, né? A pessoa não tem o que fazer, né? É muito bom. Vai assombrar pouco, menino. Vai caçar sua turma, então. Sou chispa, te manda. Sarta fora, vacilão. É muito bom, hein? Sarta fora, vacilão. É meio um pagode de viola, assim, a gravação aí ficou uma coisa bem calango, né? Que um gênero da Zona da Mata ali é muito forte, né? É o samba do homem do campo, né? É aquilo, é meio duro, assim. Tem até uma coisa indígena, caboclo ali por trás, ali, interessante. Ó. Estamos doidos para ouvir. Lançou já? Tá saindo esses dias aí, depois do carnaval eu venho levando. Hoje é tudo... Lancei em Belo Horizonte, no Palácio das Artes, com 2 dias de casa cheia lá, graças a Deus. Ótimo. Ontem fizemos aqui um projeto para uma rádio, né? E agora vamos fazer o show aqui no Rio. Semana que vem estamos em Salvador. E fizemos em Recife no sábado. Sempre bem recebido o disco. Estou feliz com a resposta que estamos tendo. Muito bom. E a gente vai ficar feliz porque vamos ouvi-lo daqui a pouquinho. Ok? Intervalo, a gente volta já já. Sem Censura, um programa da TV Brasil. Então, esse bloco a gente vai abrir com Vanderly, sabe? Vamos? O que vai ser mesmo? Essa estrela? Vou cantar Estrela. Tá. É porque na letra fala do sem censura, não fala do sem censura, mas curiosamente essa expressão tá dentro da letra. Ah, é? Então quero homenagear o programa. Oh, que bom, que simpático. Feliz acaso. Opa. Só falta o som do violão aqui. Aí. Trem do desejo penetrou na noite escura, foi abrindo sem censura o ventre da morena terra. O orvalho vale a flor que nasce desse prazer, desse lampejo de dor. Meu canto é só pra dizer que tudo isso é por ti. Eu virei estrela. Eu virei estrela. Numa jangada, a deriva a céu aberto, leva os corações despertos a sonhar por terras livres. Veio amanhã, eu parti, mas como cheguei aqui, os astros podem contar. No dia em que me perdi, foi que aprendi a brilhar. Eu virei estrela. Eu virei estrela.
trem do desejo penetrou na noite escura, foi abrindo sem censura o ventre da morena terra. O orvalho vale a flor que nasce desse prazer, nesse lampejo de dor. Meu canto é só pra dizer que tudo isso é por ti. Eu vi, virei estrela, eu vi, virei estrela. Uma jangada, a deriva, céu aberto, leva os corações despertos a sonhar por terras livres. Veio amanhã, eu parti, mas como cheguei aqui, os astros podem contar. No dia em que me perdi, foi que aprendi a brilhar. Eu vi, virei estrela. Eu vi, virei estrela. Eu vi. Bom, não sai daí que eu quero te explorar mais. Mas olha, foi um sucesso incrível em Belo Horizonte, em Brasília. A repercussão aqui é muito boa. Tem uma filha que comprou o CD em Brasília, levou para a mãe está encantada até hoje, desde 2006 que ela está encantada com você. Tá bombando aqui, ó. O Palácio das Artes foi muito bom, diz que tem Pedro Leopoldo quinta-feira. É verdade? Estão me informando tudo aqui, ó. Estão sabendo melhor que eu. Tá vendo? Muito bom, muito bom. Esse é o CD do Vanderly, vou mostrar nessa capa, que eu acho que ela vai imprimir melhor, porque não tem o plástico. Vai dar para mostrar melhor, eu vou explorá-lo já já. Roseli, vou te propor uma vinda aqui, posterior, para falar da melancolia, da fibromialgia, de um monte de chia que estão me pedindo aqui. Eu vou passar para você os e-mails. Lógico. E você recomenda a farinha de chia triturada no liquidificador? Não. A semente de chia não precisa ser triturada como a linhaça. Tá, não precisa fazer uma farinha. Não, ela tem absorção por si só. E tem um pedido também para falar da alimentação para Alzheimer. Dá uma olhada aqui para a gente conversar depois numa outra hipótese de trabalho. Prazer, viu? Tá bom? E o chocolate que a gente falou que ia falar? Então, chocolate eu não poderia deixar de falar. Amargo. Mas só que sempre na versão amargo, 70% acima de cacau, porque ele também é riquíssimo em triptofano, que é aquela substância que vai dar o equilíbrio a nível cerebral. Então, dá para consumir em quantidades moderadas, é lógico, mas realmente que ele vai dar esse equilíbrio e vai dar também felicidade, energia, bom humor. Então, gente, sempre um pedacinho, né, naqueles momentos mais de crise, de irritabilidade, funciona muito bem. Amargo, 70% de cacau para cima, né, Kátia? Não é aqueles ovões de Páscoa, ao não leite. É o chocolate ao leite, não. Pra cá. Esse segredo aí, meu comi querido. Um pedacinho e vim pra cá. Tá? Aí, tá vendo? 100 gramas. Não, só mas ele... Abri minha gavetinha, vem 100 gramas de chocolate diário. E eu queria colocar esse detalhe, eu acho que é fundamental para complementar o equilíbrio emocional, o esporte. Né, a gente sempre incentivar, porque vai ser realmente isso que vai promover essa estabilidade de substâncias boas no nosso cérebro. Tem que malhar, tem que suar. Tem que malhar, Marcos tem que comer direito, área. né? Caiu lá. Então vamos filmar o Pele de Cordeiro a partir de maio. Pele do Cordeiro, uma longa viagem vai estrear, né? Uma longa viagem está estreando Lúcia agora Murá. em maio. Ela já veio aqui. Foi o grande ganhador do último Festival de Gramado. Foi quando ela veio. Como ator, ela ganhou como melhor filme. É uma história muito comovente da família dela. A Lúcia foi presa política. A história do e irmão. o irmão caçula, o Heitor, que é o personagem que eu represento, para não ser envolvido com a luta política, a família mandou ele para Londres. E de Londres ele pirou e saiu dando a volta ao mundo a pé, de carona, e passou por todos os lugares durante os anos 70. Acho que é uma grande figura síntese dos anos 70, de todo o desbunde. E Por Alegria é um filme produzido a partir de um edital da TV Brasil. Eu vi a chamada do filme aí no intervalo do nosso programa. É um filme belíssimo, a Lúcia Murá, muito querido, talentosíssimo. O filme está 11 de maio nos cinemas. E assistam, enquanto isso, Xingu, né? Xingu.
O nosso Felipe Auic fez manobras maravilhosas para estar aqui hoje, né, lançando esse livro. Não fugiu à luta, não, né? de maneira nenhuma. Minotauro não... programa, obrigada. Minotauro não faz a luta de jeito nenhum. De jeito nenhum. Sem luta é que você fica chateado aí. Sem luta eu fico chateado. Aí você precisa de quanto de chocolate? Ele na última luta... É? Mas estou me recuperando já dessa lesão, porque eu pretendo, começo do segundo semestre, estar lutando novamente. Enquanto isso, o chocolatinho para segurar onde? Se tivesse Chocolatinho, para não dar depressão, né? Se tivesse luta, era menos ou mais chocolate? Não, sempre como, sempre como. É sagrado. Eu peguei essa receita, 100 graminhas aí. Eu como é segredo, é sagrado. Está sacramentado. Vanderly também está sacramentado. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, vou agradecer a vocês por terem vindo. Eu posso falar só do lançamento. Pois é, teve um primeiro dia lançamento dia 3, vai ter um segundo lançamento na próxima quarta-feira, dia 25, na livraria Saraiva do Botafogo Praia Shopping, com a presença de alguns lutadores. Vou fazer o convite para o Minotauro agora, pessoalmente. E Felipe estará lá autografando. Agradecendo a vocês por terem vindo, a vocês por estarem nos assistindo. Boa tarde, boa noite. Até amanhã, se Deus quiser, com Zeca Pagodinho. Outro som, vale a pena conferir também, porque ele é bárbaro. Mas a gente vai terminar esse programa com o bárbaro mineiro Vanderly. Obrigado, querido. Prazer estar aqui. Obrigada a você. Tão me dizendo que a levada de sambista nunca vai dar pano pra mim. Mas quem não samba ou precisa de analista se só corre atrás de din-din. E acontece que o santo quando baixa não há quem segure, que fique parado. Principalmente quando tem uma morena animadinha do lado, não posso evitar. Tão me dizendo que a levada de sambista nunca deu moral a ninguém. Mas quem é bamba não escorrega na pista, se tá com vontade então vem. O delegado tá puxando mais um samba meio amachichado, não fique parado. Olha a morena de vestido rodado, entrando na roda, doida pra rodar. E eu chegando de mansinho, mineirinho, como quem não quer. E pego pelo braço, enlaço seu corpo, lhe mostro meu passo e lhe faço meu par. E eu chegando de mansinho, mineirinho, como quem não quer. E pego pelo braço, enlaço seu corpo, lhe mostro meu passo e lhe faço meu par. Tão me dizendo que a levada de sambista nunca deu moral a ninguém. Mas quem é bamba não escorrega na pista, cê tá com vontade, então vem.